Olá, velozes! Tudo bom? Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma live aqui na 15 por 7, no Instagram da 15 por 7. Uma live muito bacana que terá como convidado especial o Dr. Arthur Pontin, especialista em direito médico. E quero falar para vocês, aproveitar aqui enquanto o Dr. Arthur Pontin está entrando na sala. Ó, o Dr. Arthur já entrou aqui. Aproveitar para falar que o portal 15por7.com está cheio de novidades. Então, aproveitem lá, dão uma olhada, tem muitos cursos novos. O doutor Arthur já está entrando aqui na sala, nosso convidado especial da noite. Ó, já está estabelecendo conexão. E aí, E aí, como é que tá? tudo bem? Como é que vamos? Tudo Alô? ótimo, tudo perfeito. Tá me ouvindo bem? Não sei porque hoje a conexão não Tô te tá das ouvindo 10 muito bem. mais. Ah, não, tô te ouvindo super bem, você tá bem centralizado na câmera aí, tá tudo legal. Legal, 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 legal. Porque, não sei, acabou de cair a internet, reiniciei o celular e agora espero que esteja tudo bem. Ah, tá ok, tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho a conexão, mas daqui a pouco ele deve É, estabilizar a conexão. beleza, é isso, Fábio. Eu recebi o convite, uma indicação, na verdade, para participar desse certame, desse processo seletivo, Aham. com muito poucas vagas. São pouquíssimas vagas, são 50 vagas para o estado de São Paulo inteiro, da Uau. Procuradoria-Geral do Estado, que na verdade a Procuradoria-Geral do Estado é a segunda instância do Ministério Público. É o andar de cima do Ministério Público. O procurador, na verdade, entre aspas, é o desembargador para o juiz, o procurador é para o promotor. E eu recebi indicação para ser um dos concorrentes dessas vagas, não quer dizer que eu ia entrar. Foram duas fases principais. A primeira, currículo. Eu enviei o currículo, fui aprovado para participar da fase oral. A fase oral, em suma, foi uma entrevista com uma procuradora, uma das procuradoras-chefes lá, com algumas perguntas acerca de matéria mesmo, algumas perguntas pessoais, do qual já tinham feito a investigação social nossa, de todos os candidatos, e currículo, enfim, muitas coisas a mais de teórica. Ainda bem, foi aprovado na primeira lista já entre os 50. Confesso para você que foi uma gratíssima surpresa, eu não estava esperando tamanha, tamanha, tamanha satisfação de estar dentro do Ministério Público. E conversei, inclusive fui hoje fazer a matrícula lá, fui hoje à tarde fazer a matrícula lá, para garantir de vez a vaga. Abriu hoje, fecha amanhã para fazer a matrícula, eu fui um dos primeiros a chegar. E é muito satisfatório essa situação, porque primeiro que eu não esperava, confesso para você, não fazendo uma falsa modéstia, mas eu fui aquilo que eu falei na primeira live nossa. Eu fui ao vento, fui o que vier é lucro. A gente tem que sempre buscar o melhor, mas também contar demais, o tombo pode ser muito grande. Mas eu fui muito esperançoso, mandei meu currículo foi aprovado, fui para a segunda fase na entrevista oral, também fui muito, muito, muito inquirido lá, consegui bem e hoje, na verdade, ontem saiu o resultado final. Fiquei demais de feliz. Já tive algumas aprovações na vida, em concursos, em residência, em provas de título, enfim, mas nenhuma assim. Todas eu estava muitíssimo preparado. Essa eu Sim. estava preparado e fui meio com a coragem, sabe? O que não faltou foi coragem de concorrer com o pessoal aí já dentro, promotores, procuradores e alguns Sim. advogados, e eu tô aí. Passamos, dia 9, sexta-feira, já começa já a primeira aula, já a apresentação já está marcada para nós 50, e depois a gente marca uma live e eu conto para vocês como que foi essa apresentação e o início do curso. Isso vai Perfeito. engrandecer demais, acredito eu. Já me perguntaram o que isso tem a ver com direito médico. Em suma, Eu ia sim. te perguntar o que que isso impactava na tua carreira, exatamente. Ótimo, ótimo. Então, antecipei sua pergunta. E o que Uhum. isso impacta na minha carreira? Impacta, primeiro, uma satisfação pessoal enorme de ter passado num certame tão concorrido assim, concorrendo com promotores, com procuradores, com advogados, com ampla experiência, por competência, por sorte, com auxílio de Deus, aí a gente conseguiu estar no meio dos selecionados. Isso impacta muito. O que impacta diretamente no direito médico? O direito processual civil,
na verdade, rege todas os ritos processuais em geral. Seja médico, seja consumidor, seja, enfim, N tipos de processos. E dentro eles é o direito médico. O direito médico também... Dá beijo no papai, peraí. Quis dar mais um beijo aqui. O direito... tá felizão também. O direito processual civil, ele é a cama para se fazer todo e qualquer processo civil. Processo civil é aquele que não rege crime. Processo civil é aquele que foge da esfera criminal. Tem um só crime que só fazendo um parênteses, que é regido pelo processo civil, que é a pensão alimentícia. O resto, tudo... Sim. E por que o direito médico está envolvido nisso? O direito médico é fundado no processo civil. Como é uma área muito nova, muita coisa, se não quase tudo do direito civil, do direito médico, perdão, é fundado no processo civil. Conhecer o processo civil é condição sine qua non para você conseguir ter um sucesso no direito médico. Então, se você conhecer muito bem o processo civil, conhece muito bem o processo médico. Se você conhece pouco o processo civil, você conhece pouco o direito médico. Então, eu acho fundamental. Eu já ia estudar isso. Eu estava até falando com a minha esposa. Eu queria entrar numa graduação maior. Eu não queria entrar numa graduação pequena. Eu não queria fazer um curso. Eu queria fazer uma pós-graduação grande, um doutorado, um mestrado. Procurei aqui N serviços em São Paulo. PUC, Mackenzie, São Francisco, Fiel. Todos bem remunerados e bem remunerados. Condição que dá uma bloqueada na gente aí em começar. Você fala, putz, é muito dinheiro, eu vou segurar um pouco, eu vou ver como é que faz. E essa do Ministério Público é gratuito. Por que é gratuito? Então, é gratuito, é um serviço gratuito. Por quê? Porque é muito restrito. São 50 vagas por estado de São Paulo. Também, né? Por isso que tem uma concorrência, por isso que tem uma concorrência tão alta, né? É um dos motivos, pela qualidade e por ser gratuito. Então, não que seja gratuito fosse a condição fundamental para eu fazer a prova. Mas ser gratuito, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Mas eu vou estar na esfera do processo civil. Gente que escreve livro, que a gente compra livro e vai dar aula para a gente lá. Isso me enche de orgulho. Eu gosto de falar, senão a gente vai ficar falando a live inteira aqui. Porque foi muito sofrido, foi muito corrido, foi muito tentado por mim isso aí. E por que eu consegui? Até hoje ainda não entendo. Porque foi uma coisa que caiu na minha colo. Obviamente eu fui atrás, busquei, batalhei, mas semana passada eu não sabia que eu ia conseguir. Há 4 semanas atrás, quando começamos esse processo seletivo, eu confesso que a minha esperança era muito pequena. Mas se a gente não busca, alguém tem que entrar. A gente conseguiu entrar e vamos para frente aí. Isso aí vai engrandecer demais. Isso aí vai dar muita base para a gente conseguir discutir o processo civil médico, com certeza. Ótimo, com certeza. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E ainda vai gerar bastante posts novos aí no seu Instagram, porque conteúdo vai ter para criar, né? Vai gerar sim. Vai gerar porque é o seguinte, quem ganha... Eu vi uma vez um post, sabe? Não sei se foi de vocês, que o conhecimento você ganha em 3 fases. Estudando, lendo e ensinando, sendo que ensinando é muito maior. Meu intuito não é ensinar, meu intuito é discutir. Meu intuito é trazer para a realidade nossa, médico, o que o direito traz, como a gente discutiu da última vez. Eu não quero, meu público, minha persona é o médico, minha persona é o profissional de saúde, minha persona é ver, hoje eu tive com um colega muito experiente, fazendo uma perícia de assistência técnica trabalhista, ele estava discutindo sobre o meu post, me dando parabéns, puxa, que legal, e ele é advogado também. Ele falou, putz, eu nunca tive coragem de começar o que você começou. Eu falei, por que não? Ele falou, porque primeiro passar no AB, foi um baita no esforço, eu não estava com vontade. Segundo, começar do zero, que foi de faculdade de Direito. Terceiro, buscar uma pós-graduação, sendo que vou perder dinheiro, vou deixar de ganhar. Eu virei e falei, alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Eu tô apaixonado. Exatamente. Alguém tem que fazer. E eu tô apaixonado por essa matéria. Eu tô apaixonado por essa questão médica. Ontem eu estava vendo a sua live, aliás, muito boa, com o pai diatra, e você falou, sua sacada do pai diatra foi fantástica. E é isso que eu acho bacana nas pessoas.
ter essa sacada, ter essa vontade de mudar. Ele não é um pediatra, ele é um paidiatra. Eu achei isso fantástico. O Dr. É um Vitor conceito, Kutaiti, né? dali, o conceito, exatamente. O Vitor Kutaiti, meu grande amigo Vitor Kutaiti, falando da lipofracionada dele, fantástica. Da Ele energia da buscou, ele falou, beleza. ele teve essa sacada, falou, putz, alguma coisa diferente eu preciso fazer para o bem, não só para ganhar dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa diferente para o bem do paciente. Que é uma lipo com anestesia local e em consultório. E o E, Vitor, o Vitor é cheio de sacadas, né? Mas a energia da beleza, para mim, é um projeto o canal dele, né? magnífico, O porque canal. não é a beleza física, a beleza estética, é a energia que envolve a beleza em todos os âmbitos. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que o ser humano que fica estagnado, é meio piegas, é meio clichê essa frase, não evolui. A gente não pode nunca sentar e falar, nossa, tá tudo certo. Não tá. Eu penso assim, eu penso que aquele médico formado na USP, formado não sei aonde, com 1 milhão de títulos na parede, se o cara não tivesse 1 milhão de títulos na parede posto em prática em prol de alguma coisa positiva, não adianta nada. Não adianta nada. Esse meu curso que eu estou fazendo não é um curso para botar depois um certificado na parede, ou pegar meu crachá do Ministério Público e ficar carteirando. Esse meu curso, o que eu vou usar para isso? Muita gente me perguntava, por que você faz direito, cara? Você já é médico, você já está com... Quando eu entrei, acho que eu tinha 35, 36 anos. Você já está com 36 anos, você já é médico, já tem sua vida formada, já tem sua clientela pronta, você ganha razoavelmente bem para isso. Por que você faz direito? Eu falei, não sei. Não sei, se eu souber eu não vou fazer, não tem graça, eu não quero saber do fim, eu quero aprendendo aos poucos, e um passo de cada vez. Esse concurso de Ministério Público me ensinou isso. Primeiro, não desistir. Alguém tem que passar, se você tem condição, vai atrás. Segundo, que a gente sempre tem um algo a mais para fornecer e para aprender. Esse algo a mais não cai do céu, esse algo a mais a gente tem que buscar. E é isso que eu estou buscando. Estou buscando ensinar médico a não errar. Claro que todo mundo erra, mas pelo menos tentar não errar e conseguir sair de uma situação que antes parecia impossível e hoje mais não é mais. E é muito incrível, isso é uma quebra de barreira mental, principalmente, é mindset, Sim, né? Aqui a o gente tem mindset foi... a Graça Pontinha aqui falando sobre a inquietação e a busca do conhecimento. É uma filosofia de vida tua, né? Então isso é muito bacana ter isso. Eu sou inquieto, isso eu sou mesmo. Eu já E estou é muito fazendo essa do importante. Ministério Público, já estou pensando na próxima. Eu não gosto de ficar parado, não. Eu gosto sempre de buscar algo a mais. E a Eu gente tive um pode. grande professor na faculdade de medicina, que meus amigos que estão online aí, aliás, um abraço pessoal da Democracia Famimense, meus amigos de 30 anos da faculdade de medicina, vão lembrar que o professor Roberto Mizobushi foi dos pilares dos meus ensinamentos. Hoje, infelizmente falecido, saudoso professor Roberto. Um dia, quando eu era moleque de tudo, na residência médica, acabado de pegar o CRM, eu lembro, na época, ele tinha um Motorola, daqueles pequenininho V3. Não sei se você lembra, aqueles que eram pequenininho. Sim, aham. Aí, putz, era novinho, novinho. E ele, putz, mal ele tinha o BIP da faculdade, que a gente E ganhava era, como residência, ele já era tinha um muito celular bom. daqueles pequenininhos. E daí ele falou, eu preciso trocar. Não gostei disso aqui, eu quero pegar um menor ainda. Eu falei, nossa, professor, mas é novo. Para que você vai trocar? Para que esbanjar? Ele falou assim, um homem sem dívida é um homem sem ambição. E um homem sem ambição é um homem morto. E a gente tem que ter ambição. Eu penso assim. Eu tô com 42 anos hoje, tenho 2 filhos, minha esposa está grávida do meu terceiro filho, e eu tenho muitas ambições. Não parei por aqui, não. A gente fala que nós somos muito felizes na 15 por 7 porque nós temos um grupo de fazedores, né? A gente tem um grupo de Uhum. pessoas que estão muito comprometidas em fazer. E isso é muito importante, é fazer, porque isso é uma coisa que eu falo muito. Faça, porque que nem você falou, alguém vai ter que fazer, então que seja você, né? Sim, sim, sim. E que eu comece uma filosofia aí, uma ideologia. Médico tem sim direito, médico tem sim capacidade de se defender. E eu me sinto hoje plenamente capaz. Deu uma cortadinha na rede aqui. Voltou, Hoje eu, voltou. plenamente, hoje eu me sinto plenamente capaz de desenvolver um trabalho seja pé, seja. Eu me sinto plenamente seguro
a conseguir olhar no olho de um colega que está passando por dificuldade e falar, não, calma, vamos pensar algum jeito de sair nisso. E me sinto plenamente capaz de alguém me perguntar alguma coisa e falar, calma, vamos pensar, vamos estudar. Lei, está escrito, a gente vai procurar na lei. Antes era difícil, você tinha que pegar um livro e ficar folheando. Hoje a gente bota na internet, vamos pesquisar junto. E meu trabalho hoje em dia é buscar isso. Então, meus posts eu estou começando com vocês. Aí, aliás, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Quem não conhece o trabalho de vocês, eu sugiro, pelo menos, dispa-se do preconceito de ser internet. Digital influencer vai conhecer o trabalho seu e do Ale. Fantástico. Isso aí eu me indico de olho fechado a qualidade de trabalho de vocês e a atenção que vocês dispõem para a gente da saúde. Voltou. Conexão ficou instável. Putz, eu não sei o que está acontecendo. Acho que... Bom, enfim. Voltando ao assunto. Eu penso que a gente, como médico, a gente precisa se conhecer, e precisa conhecer o direito, e precisa não se unir numa guerra, não é nada disso. O intuito não é ter uma guerra. Mas o intuito, sim, é saber se defender. E como que a gente sabe se defender? Só com conhecimento. Só com conhecimento. Porque a gente parte do princípio da sua capacidade técnica. A gente não parte aquilo que a gente falou ontem. O ser médico não te exime de culpa. O agir certo te exime de culpa. O ser médico te torna capacitado para lidar com o paciente, com o ser humano. Não te torna capacitado e blindado a toda e qualquer situação. A gente começou semana passada, com o seu apoio, e com a pró-divulgação de temas simples, médio e complexo. Começamos aí com o atestado médico, foi um sucesso. Muita gente me mandou pergunta, isso foi muito bacana. Que eu nem desconfiava. Inclusive, a gente tem algumas perguntas sobre isso. Puta, que legal. Vai ser bacana. Se a gente não conseguir responder todas, pode me mandar. Tem todos os meus contatos, pode mandar direct, pode mandar e-mail. Como eu disse, pergunta me faz engrandecer. Pergunta me faz, se eu não souber responder, com certeza não vou saber algumas. Ajuda nessa batalha aí. Me ajuda a estudar mais ainda, porque às vezes uma visão de um terceiro não é a mesma que a minha, e isso é fundamental. A gente começou semana passada aí nessa divulgação, começamos falando aí do atestado médico, que eu penso que é um dos primórdios, o cerne do erro médico, e é tão simples da gente conseguir. Deixa eu só zerar aqui, porque eu dei um restart no meu roteador. Legal, acho que agora foi. Acho que agora vai mais rápido. Eu dei um restart nele. Eu comecei com a questão do atestado médico, que eu achei interessantíssimo, porque é uma matéria simplíssima. E um abraço ao Dr. Henrique Suzuki, acabou de me mandar uma pergunta aqui. Vou te responder com o maior prazer, Dr. Henrique. Grande Calbi, meu amigo de 25 anos. Um abraço para você e para o pessoal de Barretos aí. Vou te responder, prometo. Calma, já respondo. O atestado médico, gente, é uma matéria muito simples, é uma coisa muito simples. Por quê? Porque é uma sequência. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, 4 é assim por fora. Saiu disso, está errado. Não é subjetivo, não é uma coisa, um achômetro, não existe achômetro. O atestado médico eu pus lá 5 pontos necessários para o atestado médico. Quais que são 5? Primeiro, saber para quem dá. Primeiro, saber quem tem o direito, saber quem pode dar, saber o que colocar, saber o que não colocar, saber o que é errado. Isso é fundamental, eu penso. Por quê? Voltando ao assunto, partindo do princípio da licitude da causa, tá? Partindo do princípio do atestado real, porque também é crime. Um atestado médico entra numa falsidade documental, que é crime. Não é falsidade ideológica, mas é uma falsidade documental. E tem gente que erra por não saber. O exemplo do CID, muita gente me perguntou sobre o CID. O CID não é obrigatório. O CID só é aceito expressamente. Um grande amigo meu, diretor clínico de hospital, me perguntou sobre o atestado médico, não de São Paulo, do interior. Por que não põe o CID? Porque está escrito. Pode ser sim a autorização. E o que faço? Falei, às vezes é alguém legal?
Às vezes é alguém utilizando dentro de casa, assistindo vídeos ou Hum. outras coisas. Ah, pode ser. Meu moleque tá vendo Netflix para dormir. É isso Um aí. abraço, um abraço Possivelmente pro é meu isso aí. amigo. Um grande abraço pro meu amigo Rafinha Lastrucci, que entrou aí. Um amigo de anos também, de viagens pra Europa e de. Um abraço, Rafinha. Uau. Tô com saudade de você, cara. Ah, a gente emendou do assunto do atestado médico, que eu achei uma coisa mais simples de se falar, de a gente bater um papo, para a questão da lei geral de proteção dos dados, a lei Sim. muitíssimo recente. É uma lei de agosto de 2018, tá? É um ano agora. E é uma lei que mudou demais. Você, como marqueteiro, deve ter sido atingido demais por ela. E por que que a gente, Muito, muito. médico, Principalmente também. a gente tem sistema de site onde a gente tem dados de usuários, né? Então isso atinge muito. Exatamente. E você vê como aquilo que a gente começou falando, Fábio, do processo civil atingir nós médicos. Essa lei é uma lei Hum. totalmente extra médicos, é uma lei fora do ambiente médico, é uma lei que é um parecer, mas não são nada, é uma lei. Por que que é isso que você falou? Para vocês, profissionais do marketing, da publicação, vocês precisam desse contato, vocês precisam ter uma publicidade. O princípio da publicidade também é constitucional. E essa lei barra um pouquinho. Não vale a pena entrar no mérito da validade dessa lei, se ela foi bacana, se ela não foi bacana. Só até que ela existe. Hoje em dia não tem mais nem como discutir isso. Para a gente médico, eu É. acredito eu que mudou muito. Por quê? Porque vocês têm a publicidade, a gente também. A gente tem um sigilo Uhum. médico. Como é que faz? A gente tem o prontuário eletrônico. Tem ele Uhum. eletrônico aí que também nós Sim. vamos ter que se adequar. Um dos artigos dessa lei fala que é necessária, não é sugestivo, enfim, não é opcional. É necessária a autorização do paciente para essa para as informações dele estarem contidas. E aí, como é que a gente faz? Como é que essas empresas vão fazer para mim? Como é que essas empresas que vão fazer para um consultório maior? Como é que essas empresas vão fazer para um consultório individual? Como é que essas empresas vão fazer para um hospital? Num sistema tipo um TASI da vida, num sistema SysDoc, num sistema Syslog, num sistema, enfim. Confesso, não sei. Eu fui estudar, fui ler, fui perguntar para colegas. Por enquanto, pelo que eu entendi, nada foi feito ainda, tá? Eu não atendo mais no hospital, eu não dou mais plantão, mas na minha época que eu dava plantão, a gente usava um hospital, um sistema no hospital que chama TASI. Era um sistema que você chamava o paciente, botava o nome dele, chamava Fábio Soma, vinha você, eu digitava, dava sua receita, dava seu exame na rua. Hoje em dia isso não pode mais. Hoje em dia isso não pode mais, pela lei. E se é contra a lei, é ilegal. Hoje em dia isso você tem que ter uma autorização sua. Fábio Soma, você se autoriza? Eu posso seu prontuário? Autorizo. Como? Não sei. Isso está trazendo uma celeuma muito grande aí. E isso interfere no prontuário eletrônico individual, eu penso eu também. Eu estava falando com a minha esposa tem um consultório de dermatologia, e ela me falou, e o que eu faço? Eu falei, uma pergunta, o que a gente faz a partir de agora? Minha sugestão, volta para a mão. Consultório, É. consultório, apenas apareceu uma informação aqui muito bacana no placar UOL, São Paulo fechou com o Daniel Alves, viu, pessoal? Parece que vai ser, tá definido. E São Paulo é uma das paixões da minha vida também, tá? Além dos meus filhos, o direito à medicina, São Paulo é uma das paixões. Enfim, desculpa ter focado, é que essa informação me quebrou um pouco aqui. Eu falei para Raquel, Raquel, é bacana pra gente, para você que está atendendo, que está com volume legal aí na dermatologia, principalmente na estética, ter tudo documentado, gente. Tudo documentado. Não acredite mais em palavras. A gente não existe mais a medicina dos anos 50 que o médico era senhor da razão e que o falava era lei. Não é. O prontuário eletrônico hoje em dia é legal? É legal. Mas eu penso que a gente precisa desenvolver no seu consultório uma forma de ter autorização
do paciente. O que eu sugeri para ela? Isso é uma sugestão minha, pessoal, não tem nada escrito. Mediante ao estudo, faz um termo de consentimento. Isso vai ser um tema de um próximo post, o termo de consentimento, tá? Um outro Bem termo de importante. consentimento para inserir suas informações. Para eu ter sua anamnese bem detalhada, para eu ter seu exercício bem detalhado, se eu tivesse um consultório ortopédico, que é a minha especialidade, eu faria tudo e no fim, carimbaria, assinaria, dava para o paciente carimbar, assinar uma via para cada um, escaneava, botava no arquivo, papel físico, arquivo físico e acabou. Penso eu que essa é uma medida muito, muito, muito protetiva. Por quê? Essa lei ainda não pegou, porque é muito recente, é uma lei de 1 ano. A gente fala no direito que a lei, a vacatio legis dela, que é o tempo dela funcionar de fato, é de 5 a 10 anos. Mas tem leis que funcionam, obviamente, muito mais rápido e tem lei que nunca pega, tá? Tipo a lei como é que chamava? Aquele negocinho do pronto-socorro no carro, enfim. Ah, sim. Você lembra disso? Eu acho que o pessoal mais novo acho que não lembra disso. Eu lembro muito bem que todo mundo teve que sair correndo para comprar, que isso aí dava multa. E não pegou. Não, eu lembro Virou e muito acabou bem. que. Você lembra disso? Então. Sim, sim, Eu... sim. Foi um movimento no início dos anos 2000 ali. Exatamente, exatamente. A gente que é um pouquinho, tem algumas primaveras nas costas aí, lembra dessa lei. Essa lei ainda não pegou no ponto de vista médico. Eu não sei para você, do ponto de vista de publicidade, de marketing, acredito eu que deva ter pego. Mas do ponto de vista médico ainda está engatinhando, não sei te falar, estou estudando, para fazer aquele post eu estudei demais o assunto. Não vi nada fidedigno, nada fático que demonstre que isso aí pegou ou que isso não vai pegar. Na dúvida, gente, penso eu que é o seguinte, o seguro, aquela frase também clichê, que o seguro morreu de velho. Não custa Concordo. nada. Se Concordo. você Nós não fez nada. mudamos todos os contratos do site também. Exatamente. Se você não fez nada de errado, ou se você faz no computador, imprime uma via, deixa o seu paciente ler. Ah, eu não quero ler. Beleza, carimba e assina para mim. Não é um ataque a ele. Isso eu penso eu que é uma defesa sua. Exatamente. E isso é bacana. Essa lei é uma lei curtíssima. Depois, se alguém quiser, eu até disponibilizo ela online. É uma lei curtíssima, pouquíssimos artigos, salvo engano, deve ter, nossa, não é de difícil leitura. Principalmente no artigo 5º, inciso 4º, tá? É onde fala da gente. É uma linha, 2, 3 no máximo. Dá uma lidinha. Não custa nada. O prontuário hoje em dia é a nossa defesa. O prontuário hoje em dia é a sua espada para você ser atacado e se defender. Sua espada e seu escudo. É um tema de um próximo post também, o prontuário. Não vou dar spoiler aí. Mas o prontuário bem feito, desde a época de Hipócrates, penso eu, é necessário. Nós temos a pergunta aqui do H. Suzuki. Vamos ver se a gente consegue resolver para ele. Ele diz assim: ó, tem um amigo que fez uma lipo e 6 meses após já estava mais gordo que antes. Isso pode ser considerado erro médico? Um abraço para o Henrique Suzuki, meu amigo de 30 anos, grande Calbi. Se fosse fazer uma live para contar as histórias dele aqui, eu precisava de uma semana de live. Pode ser como pode não ser. No direito, infelizmente, a gente tem uma palavrinha-chave extremamente mágica que é o depende. Pode ser um erro médico? Pode. Em que ocasiões, Henrique? Um profissional mal qualificado, um profissional não expertise, um profissional com pouca intenção, com pouca qualificação, que entra naqueles três quesitos principais: imperícia, imprudência e negligência. Imperícia, razão não é capacitado para fazer. Imprudência seria uma cirurgia mal indicada, seria uma cirurgia que você talvez não tenha uma necessidade de uma lipo. Aí cabe para o Vitor falar melhor que eu não sei falar das indicações, o Vitor sabe com toda a maestria do mundo falar, e duvido que tenha alguém mais capacitado de falar e fazer. O Vitão é extremamente bom tecnicamente. Aliás, se estiver online, um abraço, Vitor. E a negligência, que é a falta de intenção na conduta, a falta de cuidado com o paciente. Ah, não está legal isso. Não, isso aí vai passar e vai empurrar com a barriga. Isso aí se torna um médico, sim. Aliás, tema de um próximo post, assim, spoiler, que entra imprudência, imperícia e negligência. E não é um erro médico quando? Depende do tempo. Se você, voltando ao assunto do prontuário,
Se você tem aí no prontuário escrito que você explicou para o paciente, olha, fulano... Deu uma Oi, trancadinha de voltou? novo na Voltou? conexão. Ó, voltou. Voltou, voltou. Voltou? Legal? Voltou. Então, o que eu vinha falando, quando não é um erro médico, quando você não interferiu, você não incutiu nesses 3 itens, de perícia, imprudência e negligência. Quando você explicou bem para o paciente, aí que entra a relação médico-paciente. Aí que eu viro para você e falo, Henrique, você está precisando de uma lipo, você tá com X de gordura, Henrique. Você vai tirar 30, sei lá, ml de gordura de você, Henrique. E esse X de gordura vai demorar, sei lá, um ano para você ficar com um corpo bonito aí que você quer ficar, que você almeja, que você toma seus produtos para você ficar malhado, ou para mulher, que você toma seus produtos para você ficar, enfim, como disse o Vitor, vale você cobra o Vitor, o Fábio, uma live sobre lipo para ele que eu acho que vai ser extremamente útil, não da lipo que ele faz, mas indicações. Se não incutir nisso, penso eu que não vai dar nenhum problema. Penso eu que você, voltando ao assunto nosso do prontuário, tá? Que, sem spoiler, mas voltando ao assunto nosso do prontuário, eu expliquei, Henrique, sua lipo vai ser de tantos ml, tanto isso, tanto isso. Concorda, cara? Beleza, Henrique, vai ficar legal? Concorda? Vamos assinar junto, assinamos junto, carimba. Se ele vier um dia me cobrar, fala, não, Henrique, eu te expliquei. Tá aqui, vai demorar um ano, 6 meses é pouco. Então tem esses 2 lados da moeda, o cara e o coroa. O cara Sim, pode porque... ser um erro médico? Claro que pode. O coroa não pode ser um erro? Também não pode. Cada caso é um caso. Na medicina nunca a gente pode usar uma receitinha de bolo. Obrigado pela pergunta, Henrique. Um abraço para o pessoal de Barretos aí. E a gente também tem que ficar bem claro essa relação médico-paciente, mesmo que lipo não é uma redução de estômago, né? A lipo, a pessoa engorda depois da lipo muito rapidamente também se ela não se cuidar, né? E uma redução de estômago, sim, é outro processo daí, né? Mas é questão de relacionamento médico-paciente deixar isso muito claro, né? Parece que eu tô brincando com vocês, mas tema de um próximo post é isso. Existem 2 modalidades no direito em relação ao direito médico. Direito de resultado, direito fim, ou direito de meios, Calma, a gente vai falar sobre isso, não vamos misturar os assuntos, porque tem alguma coisa que você tem obrigação de demonstrar o resultado, outras não. E aí, quando que entra a sua responsabilidade? Fazendo do meu próximo post. A responsabilidade, você viu, eu tô linkando uma coisa na outra, bacana, isso aí é legal. O próximo, um dos posts que eu fiz foi a responsabilidade civil médica, porque eu pus lá, eu atuo na responsabilidade civil médica, mas a minha própria esposa me perguntou, falou, mas o que é uma responsabilidade civil? Eu não sei o que é uma responsabilidade civil. E eu trouxe, eu acho que vale a pena a gente, antes de saber o que é a responsabilidade, antes de saber como se defender, desculpa, estou abrindo aqui os artigos, só para ter uma colinha aqui, porque às vezes de cabeça também é muito número, não vem. Sim. Antes da gente saber o que é, por que vai se defender, você precisa saber o que é responsabilidade civil. Independente de ser médico, tá? A responsabilidade civil é obrigatório do ser humano, obrigatório do cidadão. A responsabilidade civil é a necessidade, o seu dever de arcar com algum erro cometido. E a responsabilidade civil é sempre em dinheiro? Não, a responsabilidade civil pode ser em ação. Você pode ser obrigado a, não necessariamente, pagar uma multa, mas você pode ser obrigado a ir atravessar a criança na porta da escola. Isso é uma responsabilidade civil. Você pode ser obrigado a ter que pagar R$1 bilhão, como você pode ser obrigado a pintar a parede da escola. Então, o que eu penso? Carlos Eduardo. Carlos, um abraço para você, cara. Pessoal de Barretos aí. Acho que o Henrique fez propaganda da live. Um abraço. Grande Baba, meu amigo também de muitos anos atrás. Eu penso o seguinte, a gente precisa conhecer primeiro o que é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil está descrito também no Código. Isso aí não é um achismo. A responsabilidade civil está no Código Civil. O Código Civil, não vou ficar falando números, acredito que os colegas médicos aí não têm interesse nenhum, mas no artigo 927, se alguém tiver interesse, traz a definição da responsabilidade civil de caráter subjetivo, tá?
Muita gente também me perguntou do meu post que eu só falei de subjetivo. Por que que eu só falei de subjetivo? Isso foi uma discussão que eu tive, uma discussão no sentido positivo da palavra, com a minha esposa e com outros colegas, sobre o que é subjetivo e o que é objetivo. É diferente? Totalmente diferente. E a minha esposa me falou, e meu outro colega que me ajudou, e aliás a gente conversou sobre isso, não ponha isso, uma parte de cada vez. A subjetiva, na verdade, é que demanda a produção de prova. Voltando ao assunto da lipo do Dr. Henrique, que ele quer fazer, voltando ao assunto da lipo aí que ele me perguntou, acredito que ele deva estar interessado. Aliás, Henrique, se você quiser, eu te passo o telefone do Vitor. É um cara fantástico. Vale a pena você conhecer o trabalho dele, viu? Fábio? Voltou. Voltou? Legal. Tô vendo. Só voltar o raciocínio aqui, peraí. Tá. O erro médico. Eu disse isso no meu post, gente. E, aliás, uma colega médica que trabalha comigo lá no ML me perguntou, falou, então eu sou cirurgião plástico, então quer dizer que a minha responsabilidade é objetiva? Não. Numa lei, vou dizer, aliás, está no meu post, que é a lei 8078 de 90, que define um monte de coisa, dentre elas que a responsabilidade dá para falar sempre na medicina e também no direito é muito complicado, mas quase sempre, beirando sempre, é subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela que demanda a produção de prova. Ou seja, um erro médico da lipo do Dr. Henrique aí que ele perguntou, ele pode ser constatado? Sim, se comprovado provas, fáticos, detalhe, documento, mas requer uma comprovação. Não é um achismo, não é uma responsabilidade fim, não é uma estética, que a gente vai conversar numa próxima live, tá? Mas a responsabilidade Por isso, objetiva, por exemplo... Oi, tá me ouvindo? Fábio? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Por Legal. isso que é tão importante o assessoramento de um advogado, né, especializado em direito médico, Claro, né? claro, claro. Por isso que eu penso que a gente tem essa gama de coisa, de matéria para discutir. Por quê? Porque essa prova não necessariamente... O doutor Henrique falou minha lipo em 6 meses. Isso é uma prova? Não é uma prova. Por que que não é uma prova? Porque é um achismo dele. Ele tem que demonstrar com A mais B mais C mais D que a lipo foi um sucesso do Vitor, não ele. Que ele tentou N E que o ligações. problema foi a lipo, e que o problema foi a Isso. lipo e não a recuperação, não a recuperação do paciente, né? Exatamente, exatamente. Daí o cara fala, eu não gostei, eu vi no espelho e não gostei porque ficou um culotinho aqui em mim. Aí não tem o que fazer. Você vai falar, olha, isso não. Falar para o juiz, porque todo mundo tem direito. Tem um princípio no direito que é o princípio do devido processo legal. Todo mundo tem direito e da ampla acessibilidade ao direito. Todo mundo tem direito. Mas o direito seu bate no meu direito, no meu paciente. Eu ouvi isso de falar, o meu cliente, você vai falar, você me acusou, então você vai ter que provar que eu estou errado, né? Porque a vontade do consumidor, que tem um negócio chamado inversão do ônus da prova, aliás, a classe médica como prestadora de serviço é a única que quando aplicado o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, não tem esse negócio que chama-se inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Todo mundo já ouviu essa premissa. Quem acusa tem que provar. No Código de Defesa do Sim. Consumidor, não. Entendeu? Quem é acusado que tem que provar. No direito do trabalho é a mesma coisa, mas aí é outra seara de conversa. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, o único que não precisa ter essa inversão do ônus da prova é o médico. Por quê? Porque a gente tem respaldado na gente esse negócio da responsabilidade subjetiva. Você me acusa, você vai ter que provar. Por isso que eu digo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter um prontuário bem feito, a gente tem que ter uma conversa bem feita. O professor Oswaldo Simonelli, um dos grandes nomes do direito médico. Aliás, se ele estiver online, um abraço. Em agosto vamos estar junto. E em setembro nós vamos estar junto no Congresso Brasileiro de Direito Médico, lá em Brasília, que eu me orgulho muito de ter sido convidado pelo meu grande hoje, mas tive um problema pessoal, não consegui. Vai ser discutido isso com certeza. O direito médico, o professor Luiz Henrique, o professor Oswaldo Simonelli fala isso.
O direito médico esbarra num erro da relação médico-paciente. Por quê? Você pode, o médico é falível, é um ser falível. Aquela história de cara, eu não concordo com isso. Que o médico não pode errar. Claro que você pode errar. Óbvio que você pode errar. Entendeu? Mas é o seguinte, o seu erro não pode, obviamente, trazer nenhum dano ao paciente. Porque se trouxer, você vai ter que pagar. De uma forma ou de outra, você vai ter que pagar. Pode ser mínimo, pode ser máximo. Isso depende muito de você, médico. Depende de quanto você teve uma boa relação com o seu paciente. Não digo relação de na fase, tapete. Tá travando um pouquinho a conexão de novo, tá dando, Que pena. Bom, tá e dando uma, depois, tá me ouvindo? Na hora que você liberar, eu mando bala aí. deu uma trincadinha na Oi? conexão, mas agora tá voltando, tá se Legal. restabelecendo aqui. E eu penso o seguinte, todo procedimento cirúrgico, isso eu já fui operado de ligamento cruzado, já como médico, fui operado como estudante, fui operado de estudei esse tempo, operava o joelho, e quando rompi o meu cruzado, na minha vez de ser operado, eu fiquei nervoso do mesmo jeito. Obviamente eu já sabia o que ia ser feito, o colega que me operou na época era meu sócio que me operava, que a gente operava junto. Eu fiquei nervoso, você imagina um cara falar, meu Deus, minha sogra vai operar o joelho dela com meu grande amigo João Neto, que é uma pessoa fantástica, um grande amigo de anos, ensinei muita coisa para ele me ensinou muita coisa, e ela vai operar o joelho com ele. Puta, claro que eu tô nervoso, claro que eu tô ansioso. Claro. Nervoso não, desculpa, claro que eu tô ansioso. Mas aí é que vem o seu diferencial, eu penso. Aí que vem o pré-processo, gente. Aí que eu penso que é o legal. Aquela conversinha piegas, aquela conversinha totalmente clichê do prontuário bem feito, explicar para o paciente, estar sempre acessível. Mais uma vez um spoiler, vai ter um post sobre o WhatsApp, conversa se vale como prova, o que vale como prova, o que não vale, calma, isso vai ser bem explicado. Estar bem acessível e entender que o paciente é um ser humano. O ser humano é ansioso por natureza, o ser humano tem a sua angústia por natureza. Eu penso que a gente, com a nossa responsabilidade civil, a gente é um aquém a um prestador de serviço. A gente é um prestador de vida, a gente. Legal. A responsabilidade, por exemplo, do Estado. O Estado tem obrigação de guardar o preso. Se o preso morrer, não precisa de prova, foi culpa do Estado. Mais ou menos, em termos super simples de resolver. Uma usina nuclear, se der alguma M na usina e acabar com por exemplo, a Vale, mas o Vale não é de Estado, mas enfim, tem essa discussão. Nós médicos temos sim obrigação. Nós médicos temos uma obrigação com o paciente, nós médicos temos uma obrigação perante a sociedade. Porém, a sociedade tem a obrigação de provar para a gente um erro nosso. A nossa função é fazer bem feito. Se a sociedade nos atacar, e aí entra a minha função, que é alertar e defender, é necessário que prove. E qual prova? Depende, cada caso é um caso. Essa prova tem que ser concreta, essa prova tem que ser firme, essa prova tem que demonstrar por A mais B que você errou. Entendeu? Isso é muito importante. Muito, muito bom, legal. Doutor Arthur. Nosso tempo está terminando aqui também. Pô, foi excelente. Mais uma conversa incrível. Assim, deu para aprender muita coisa. Como se fosse, a gente pode fazer mais 200 lives aí, porque o assunto é longo e é super bom te ouvir, porque, poxa, eu aprendo muito, muito, muito mesmo. Assim, é excelente. Eu adoro essas lives com você. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai enviando para nós. Nós teremos mais frequentemente essas lives aqui com o Dr. Arthur, é um assunto muito legal. Acho que esse assunto soma muito. E, infelizmente, a gente tem que se dando um adeus aqui, pessoal, porque o nosso tempo já está terminando. 1 hora passa voando aqui com o senhor. Passa, ainda mais hoje com a NET cortando o nosso papo aí. Fábio, mais uma vez, não tenho como agradecer esse trabalho que você e o Ale fazem pela gente médico, tá? Esse trabalho do 15 por 7 para todo. Deu uma cortadinha na conexão de novo. Esperar que já deve estar se... A conexão já deve estar se reorganizando aqui, a conexão do Dr. Arthur.
Mas é excelente, eu já vou aproveitando aqui enquanto a conexão do Dr. Arthur está voltando, me despedir de vocês. Muito obrigado para todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui, muito obrigado das perguntas. Enviando para nós aí, envia por chat direto, que com certeza a gente vai fazer de tudo para responder, tá ok? Até logo, ótima noite para vocês.